Estamos de volta, terceiro bloco, questões de fé, e você pode participar pelo telefone 3209-0120, código de área de Belo Horizonte 31, pelo facebook.com/questões.defé, pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br, pelo Twitter, @padrecândido2, e eu queria lembrar, nós estamos falando, né, dos países islâmicos, e nós temos um programa no mês de julho de 2016, o nosso grupo vai fazer uma viagem para um país que é majoritariamente islâmico, mas moderado, onde acolhe muito bem, que nós vamos para Marrocos fazer uma visita a este país, e também depois terminamos a visita com um cruzeiro pelo Rio, no sul da Espanha, começando por Sevilha. Muito bem, então aí, quem quiser pode entrar em contato com a Igreja de São Sebastião na segunda-feira para maiores informações. E um lançamento desta viagem, nós vamos fazê-lo no dia 10 de dezembro, num coquetel no hotel, esse hotel que nós estamos aqui divulgando e que vocês podem hoje participar do sorteio para essa cortesia. Vamos agora ver mais um VT, a oração na mesquita de Bursa. Bom, agora vamos deixar o século XIV e vamos voltar para os nossos dias. Nesse discurso que o Papa faz na Universidade de Regensburgo, a frase decisiva na qual ele vai centralizar a sua argumentação é esta: não agir segundo a razão, é a frase do imperador, é contrário à natureza de Deus. Para os que foram educados em uma cultura ocidental em que o pensamento grego, razão filosófica, se mesclou com a mesma razão teológica que o apóstolo São João proclamou no início do seu evangelho, no princípio era a razão, e a razão estava em Deus, e a razão era Deus. Isto é fácil de absorver. Para a teologia islâmica não é fácil. A transcendência divina no Islã tem conotações muito específicas e muito radicais. Nós podemos observar, por exemplo, que a motivação de grande parte dos terroristas para ataques é a acusação de idolatria. Então nós nos perguntamos, o que significa transcendência divina para a teologia islâmica? O Papa explica baseando-se em teólogos islâmicos, em especial um atual que já faleceu em 2006, mas de alguma forma é atual, um teólogo francês chamado Roger Arnaldez, e o espanhol Ibn Hazm, mas esse é lá da passagem do primeiro para o segundo milênio. Aí vem a explicação. Para o islamismo, a vontade divina é de tal modo soberana que não está vinculada a nenhuma de nossas categorias, incluindo a categoria humana da razoabilidade e da liberdade. Isso significa que aquilo que naturalmente nós consideramos bem ou mal, certo ou errado, justo ou injusto, não tem qualquer correspondência com a natureza e a vontade de Deus. Hasma, o teólogo islamita espanhol, por exemplo, declara que Deus não estaria vinculado
nem a sua própria palavra revelada, e que nada o obrigaria a revelar-nos a verdade. Ele pode, por exemplo, por capricho, conduzir o homem para condená-lo a praticar idolatria, exatamente para depois condená-lo ao inferno. Por isso não entra em questão para o Islã qualquer tipo de interpretação do Alcorão. O que está escrito não se inclui na ordem de uma interpretação racional, mas na ordem do dever. E mesmo a contradição é vontade de Deus que não se discute. É o que se chama de fundamentalismo na leitura das Escrituras. Podem ser até cristãs ou islâmicas. Porém, quando os cristãos fazem isto, eles estão errados. Nem a Bíblia os autoriza a pensar desta forma. Mas os islâmicos têm base teológica para pensar assim. A segunda questão proposta pelo Papa é: o pensar e o agir religioso contra a razão estariam ligados somente a uma compreensão cristã amparada pela cultura grega, ou isto deveria ser de caráter universal, ou seja, para todas as religiões, para todos os religiosos? O cristianismo, além de enriquecer a cultura grega, foi por ela enriquecido na valorização da razão para interpretar a verdade de Deus revelado nas Escrituras. Como já dissemos, São João modificou o primeiro capítulo do Gênesis, ao interpretá-lo com uma frase, com esta frase: no princípio era o Logos, a razão. Esta é a mesma palavra usada pelo imperador Manuel II. Deus age sin logo. Deus age com a razão. A mesma razão por ele infundida no ser humano e que em Deus é plena. Esta é a mesma razão que depois se humanizou na encarnação. Uma estrada de mão dupla. Uma razão que é criadora e que ao mesmo tempo é capaz de revelar-nos a verdade, exatamente por ser razão. Mas este encontro entre a fé cristã e a razão grega não foi uma mera coincidência. Por exemplo, nós vemos a visão de Paulo descrita nos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 6 a 10, em que um macedônio suplicava ajuda a Paulo para a fé. Demonstra este episódio a necessidade intrínseca ao projeto de Deus da aproximação da fé bíblica e da indagação grega. A partir dessas premissas, Papa Bento discorre sobre as passagens do Antigo Testamento onde a revelação de Deus se afasta dos mitos e se aproxima da racionalidade grega. Vale considerar a revelação a Moisés com o Eu Sou, lá no alto do monte. Está no livro do Êxodo. Deus se revela para Moisés. Quando Moisés lhe pergunta, ele fala: Eu sou. Deus é ser, é essência pura. Deus não é mito. O mito é caprichoso. A essência pura é racionalidade pura também. Na história cristã, especialmente na Baixa Idade Média, desenvolveram-se tendências na nossa cultura cristã que tentaram romper com esta síntese entre o espírito grego e o espírito cristão. Por exemplo, ao combater o intelectualismo de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino, Duns Scoto deu origem a uma orientação filosófica chamada de voluntarismo, que posteriormente desenvolvida acabou por produzir no cristianismo uma compreensão agnóstica. O que é agnóstico? Vamos explicar em outras palavras. Para o agnóstico, de Deus só conhecemos a voluntas ordinata, ou seja, a vontade ordenadora,
Ou, como dizia Kant, o imperativo categórico. Explicando com palavras simples, nós não temos possibilidade de conhecer a verdade de Deus. Devemos somente fazer a sua vontade sem raciocinar, ainda que esta vontade supostamente afronte a nossa razão. Ou seja, se eu leio lá no livro, tem que matar o inimigo, então eu vou matar o inimigo sem raciocinar se isso está certo ou está errado, porque isso Deus mandou fazer. Eu não posso interpretar, eu não posso raciocinar sobre uma vontade expressa de Deus. Só que esta vontade expressa de Deus, nós cristãos aprendemos que muitas vezes está misturada com a vontade humana e a gente precisa sim analisá-la. Me lembro uma vez que eu vinha de um programa de televisão fora aqui do centro da cidade, que tinha convidado um católico, um islamita e um judeu. E o carro que trazia a gente para os lugares onde nós morávamos era um carro só e nós três sentamos atrás. Eu sentei no meio, à minha direita estava o judeu e à minha esquerda estava o islâmico, o muçulmano, o imame. Aí houve uma discussão porque estava todo mundo, os três muito caladinhos, eu estava muito sem vontade, meio apavorado com aquela situação, né, de andar ali 20 minutos sem conversar nada. Eu falei assim, pois é, nós três temos a mesma raiz, né? O Alcorão, falei, o Antigo Testamento nós entendemos como a nossa revelação de Deus que precedeu Cristo, e o Alcorão é aquela revelação que veio depois, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e por esses dois testamentos são influenciados. Nesta hora, o muçulmano falou, não, o nosso texto veio diretamente de Deus através do anjo Gabriel. Lá não tem nenhuma interferência ou nenhuma influência de nada mais. Aí do outro meu lado, o judeu falou, é melhor a gente ficar calado, padre, porque para eles, cada palavra do Alcorão saiu diretamente da boca de Deus. Esse é um problema que nós vamos continuar a discutir no próximo bloco.